Olá, eu sou Jackson Silva, contrabaixista, professor de contrabaixo de música há mais de 10 anos, compositor e músico atuante. Esta é uma aula realizada pela Secretaria de Cultura, pelo Governo do Estado de São Paulo, através do PROAC 39. É uma aula que basicamente a gente vai falar sobre o contrabaixo elétrico e os ritmos africanos. A ideia aqui é a gente conseguir tocar alguns ritmos africanos, né, no contrabaixo, inserir o groove, né, do contrabaixo, a linha rítmica melódica do baixo, junto aos ritmos já estabelecidos, os ritmos africanos. Consequentemente, também vamos aprender alguns instrumentos, né, muito comuns nos ritmos, como o djembe, o sangbã, e também vamos falar de dois ritmos, que é o kakilambi e o abondan. Eu separei dois instrumentos para a gente falar um pouco sobre, né, para a gente aprender sobre eles. Dois ritmos e dois instrumentos. Vamos começar primeiro com os instrumentos. Os instrumentos que eu separei é o djembe e o sangbã. Primeiramente, o djembe, né? O djembe, ele é um instrumento extremamente importante, né? Extremamente presente na música africana, né? Originário da África Ocidental, de Guiné. É um instrumento que até hoje, né, ele está sempre presente nas expressões, na cultura africana. O djembe, né, o formato, que é o djembe, né? O djembe é um instrumento percussivo, né? O formato dele é uma espécie de um cálice. A parte superior ela é mais larga e vai afinando embaixo com um modelo mais ou menos de um cálice, né? Então em cima eu tenho a pele, geralmente pele animal. Também existem peles sintéticas, né? E aí na lateral você tem várias cordinhas que servem para afinação, para soltar essa pele, para apertar, para deixar o som um pouquinho mais grave na hora de tocar com as mãos, ou um pouquinho mais agudo, apertando a pele, também tocando com as mãos. Então você tira vários timbres do djembe, né, na hora de executar. Então é isso. Pele animal, as cordinhas na lateral para afinação, o corpo de madeira, e ele é oco. Ele pode ser tocado tanto entre as pernas, né, sentado, ou em pé, com uma cordinha, né, na altura da cintura, uma espécie de uma correia, né, na cintura, que ele também fica mais ou menos entre as pernas, né, mais ou menos como se fosse a postura que ele tocaria sentado, né. O djembe ele pode ser tocado tanto solo, ou ele pode ser tocado em dupla, né, em duo, ou em trio, em quarteto, porque aí cada djembe faz uma voz. Geralmente, se você for tocar um quarteto de djembes, cada um faz uma linha, uma clave, né, assim, formando um ritmo X ali que eles estão apresentando. Mas ele não é apresentado unicamente solo, né? Um djembe, aí depois um sangbã e tal, e outros instrumentos. Não, ele pode ser apresentado assim, mas também ele pode ser né, somado ali com vários músicos, no caso, tocando o djembe. Então pode ser em duo, pode ser em trio, pode ser em quarteto, né? Ele super funciona assim também. Então esse é o djembe. Então agora a ilustração do djembe e o som do djembe. O outro instrumento que a gente vai falar é o sangbã, né? O sangbã, ele também é um instrumento super, né, muitíssimo ali importante nos ritmos africanos, né, muito presente nas expressões culturais até hoje. Bom, o sangbã, ele já é um instrumento que é tocado, né, apresentado ali com outros juntos, né? Então, geralmente trio. Ele compõe um trio de tambores, né? Diferente do djembe, que pode ser tocado sozinho, não que o sangbã não possa, né? Mas o djembe, ele já tem muita personalidade, com o som ali médio, mais estridente, né? Vamos dizer assim. Pode ser tocado solo, mas também pode ser tocado, né, em duos, trios ou quartetos, como eu já disse. O sangbã,
ele também pode ser tocado solo, mas na verdade ele vai estar sempre, na maioria das vezes, acompanhado de mais dois tambores, o kenkene e o dunumbá, né? O kenkene, ele é um tambor um pouquinho mais médio para agudo, né? Se a gente for classificar nas estruturas de grave, médio, agudo, o kenkene mais agudo, né? Dos tambores, o sangban, o médio, que é o que a gente vai falar, e o dunumbá, o mais grave, né, o mais gravão dos tambores. Bom, aí falando sobre como é esse instrumento, né, o visual do instrumento, ele é um instrumento também de madeira, né, de tronco de árvore, porém as duas peles, elas são peles também animal, né, elas são fechadas em cima e embaixo do instrumento, né, então pele animal em cima, pele animal embaixo, e ele é tocado com baqueta, né, diferente do djembe, que é tocado com as mãos, né? O sangban, ele é tocado com baquetas e os outros também. Tanto o kenkene quanto o dunumbá são tocados com baquetas também, tá? Então essa é a diferença em relação ao som. Esses instrumentos, né? Os tambores, são instrumentos que eles ajudam a marcar muito o ritmo, né? São instrumentos que são tocados também com uma cordinha, geralmente na altura da cintura, com baquetas, e dependendo das regiões, é acoplado um quem-quem em cima, que é uma espécie de um sino que deixa o som, ele fica marcando uma clave ali, como se fosse um agogô, né? Um som bem agudo que fica em cima do tambor, né? Acoplado, mas isso depende das regiões. E também ajuda a marcar aí toda a estrutura do ritmo que está acontecendo ali, né? Então esse é o sangban, a ilustração e o som. Agora que já aprendemos sobre os instrumentos, como eles são feitos, a característica de cada instrumento, de onde vem e etc., vamos colocar a mão na massa e aprender a tocar junto desses instrumentos. Então vamos falar um pouquinho do djembe. Vamos aprender uma rítmica, né, uma clave, uma célula base do djembe e adaptar, começar a fazer a adaptação para o contrabaixo. Como a gente vai tocar isso de fato, né? Então eu vou propor duas ideias iniciais. A primeira, a gente pode tocar exatamente junto com o djembe, fazendo a mesma rítmica que ele vai estar fazendo, né? A mesma clave, a mesma base, exatamente a mesma coisa. E a segunda, a gente dialogar com essa rítmica já estabelecida do djembe. A gente pode tocar complementando, né? Também trabalhando com pausas, mais espaçado, da levada e tal. Então a gente não precisa necessariamente tocar exatamente o groove como na primeira ideia, certo? Duas ideias. A primeira, tocando exatamente junto, a mesma rítmica. E a segunda ideia é a gente criar sobre essa rítmica, meio que interpretar essa rítmica, né? É uma outra forma de abordagem, tá? Então, a rítmica, se a gente pensar em 4x4, a rítmica do djembe que a gente vai trabalhar, ela é da seguinte forma. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 2, 3, 4. Tá, 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 tum. Tô dando a pausa. Tá, 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 tá. Certo? Basicamente isso. Aqui eu tô dando um compasso com a rítmica, o outro compasso só de pausas. Agora vamos juntar elas, fazer elas seguida, né? Vai ficar assim, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Certo? Vamos ouvir essa rítmica, né? Esse ritmo base do djembe com o próprio instrumento tocando. E aí vamos começar a fazer as adaptações aqui e criar o nosso groove, a nossa linha em cima desse djembe para ver como soa, tá? Então vamos ouvir o djembe com essa clave.
Bom, já aprendemos a célula base do djembe, né, a rítmica base que a gente vai trabalhar e tentar dialogar, né, criar a nossa levada, a nossa condução, né, no contrabaixo junto. É legal a gente se atentar na seguinte questão. A célula rítmica, ela tem momento de agudo e grave. Então, por exemplo, tá, 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 tum, tá, tá, tum, tá, 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 tum, tá, tá, tum, tá, tá, tá. Esse tum, a gente pode trazer isso, por exemplo, pegar isso como uma informação para na hora de criar, a gente distribuir melhor as notas, né? Grave e agudo, por exemplo. Se eu vou pegar uma nota aqui, um Mi, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, apenas a rítmica, né? Vou pegar esse Mi. 3, 4. 2, 3, 4. Tá certo, né? Tô tocando a mesma rítmica do djembe. Porém, eu poderia trabalhar melhor essa questão de agudo e grave. Se eu fizer assim, por exemplo, ó. Né? Vai ficar bem melhor na distribuição de grave e agudo. Aqui eu fiz no Mi, mas enfim, poderia ser em qualquer situação de notas. Então, essa é a primeira observação que a gente pode tentar na hora de criar o groove em cima, exatamente em cima da linha rítmica, né, do djembe, que é a primeira ideia nossa. Fazer um groove exatamente com a mesma rítmica. Aqui eu fiz no Mi, mas o nosso exemplo vai ser em cima de Lá maior e Mi maior, né? Então eu posso tentar pensar uma linha em cima das tríades, né? De Lá maior e Mi maior com as linhas, com as rítmicas já estabelecidas do djembe. Então poderia ficar assim. Né? Eu fiz exatamente a mesma rítmica, só que eu coloquei mais notas. E aqui no caso é um Mi maior e Lá maior. Coloquei notas do acorde, né? Lá maior. E o Mi maior. A única nota que não é da tríade aqui, que eu estou usando tanto do Lá quanto do Mi, é a nona, né? Que aqui eu estou fazendo... Que eu coloco o Si, né, em cima do Lá maior. Aí tríade. E a última nota do Mi é um Fá sustenido, que também é uma nona maior, né? No mais, tudo nota de acorde, certo? Então, isso junto, agora sim, junto do djembe, tocando junto, ficaria da seguinte forma. Outra forma de acompanhar, de dialogar com essa clave, né, essa rítmica ou essa base do djembe, é tocando com um certo espaço, né? Não necessariamente tocando como o exemplo anterior, todas as notas exatamente iguais, né? Então agora a proposta é outra, é a gente tentar criar algo como se fosse uma camada dentro do que a gente está ouvindo que o djembe está tocando, né? Que também fica super interessante quando a gente for tocar com esse instrumento, por exemplo. Como que a gente pode pensar isso?
Acho que a primeira ideia é a gente ouvir essa linha, né, essa base, entender a rítmica e aí tentar pensar o que a gente vai fazer, né? Qual a opção a gente vai escolher? Se a gente vai escolher tocar junto, exatamente junto, porque o contexto é favorável para isso, ou se não, senão a gente vai tocar uma outra camada, porque vai ficar melhor, vai ficar mais limpo, ou enfim. Né? Eu acho que é isso. A gente tem que ouvir e, a partir disso, ver o caminho que a gente vai tomar ali, a direção que a gente vai tomar. Então, aqui, esse segundo exemplo, a segunda ideia, é uma camada. Então, não é tocar junto com a rítmica, é apenas uma camada. O que eu pensei aqui? Eu tenho a rítmica da seguinte forma: tá, 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 tu tá, tá, tu tá, 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 tu tá, tá, tu tá, tá, tá. Eu posso simplesmente dar uma limpada nessa rítmica e tocar apenas a primeira nota e depois esses graves. Então ficaria algo do tipo tá, tá, tão, tá, tum, pum, tum, pá, pá, tá, 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 tá. Essas notas que eu tô cantando aqui mais alto são as notas lá da acentuação que a gente fazia, são as notas do grave que destacava na primeira ideia, né? Que elas estão presentes na rítmica. Só que agora eu limpei, eu vou tocar apenas elas, né? Então vai ficar uma outra sugestão dentro desse groove, né? Dentro dessa base rítmica do djembe. Ao invés de ficar tá, 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 tu tá, tá, tu tá, 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 agora vai ficar tá, 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 pá, pá, pá. Já é uma outra ideia, né? Já é uma outra sugestão. Então, tocando junto com o djembe, eu poderia pensar na mesma harmonia, que é o lá maior e mi maior, poderia pensar algo do tipo. Então ficou mais limpo, né? Ficou algo um pouco mais de espaço ali. Aqui eu usei Lá maior e Mi maior, né? Como eu já disse. Aqui as notas foram Lá, Lá, Si, aí vai pro Mi maior, Mi, Si e o Mi de novo no agudo. Bom, agora nós vamos repetir o mesmo processo, só que com o sanguiban. O sanguiban, como a gente já aprendeu, ele vem dos tambores, né, do trio ali, né? Então ele é o do meio, mas a característica é a marcação. Então, que tem mais inclusive a ver com o baixo, né? Com o contrabaixo, essa coisa de sempre estar na base ali segurando. O djembe ele é um pouco mais solto, né? Com mais ritmo e tal. O sanguiban ele acaba sendo de mais marcação, então na própria clave que a gente vai tocar aqui, ela já é mais limpa, ela tem mais marcação do que repique, vamos dizer assim. Então é o mesmo processo. A gente vai tocar de duas formas, tentando tocar junto com a marcação, né, com a clave do sanguiban, e no outro momento o diálogo vai ser em alguns pontos, né, não necessariamente tocando todas as rítmicas. Então, dois exemplos. O primeiro, a harmonia aqui em questão é um Si menor e um Dó maior. Primeiro exemplo, eu vou tratar a linha do baixo junto, né, colado com a rítmica do sanguiban, né? Que no caso ele é em 3. Então a rítmica ela tá aqui, né? Pom, pim, pá, pá, pim, pom, pá, pom, tum, 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 né? 1, 2, 3, pom, 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 pom,
primeiro momento, então, no exercício 1, a gente vai tocar junto, ou tentando colar o máximo possível, porque não necessariamente também precisa ser exatamente igual, porque pode ser que fique também muito poluído. Nesse caso, eu vou colar com a rítmica do grave, porque ela é menos nota, né? São 4 toques. Tum, 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 que é o que marca. No Si menor e no Dó maior, poderia fazer algo assim, ó, para juntar com essa clave. Então. E repete. Si menor, tocando Si, Fá sustenido, que é a quinta. Esse Ré e Sol já pertence ao Dó maior, né? Então. E voltou, Si menor, Fá sustenido. E o Mi aqui, que já está no Dó maior. Né? Então ficou. Tá? Essa linha, por exemplo, a gente já poderia tocar junto, colado com o Sangban. Exercício 1 poderia fazer dessa forma. O 2 eu posso limpar mais ainda, né? Embora ela já seja simples, né? Eu poderia fazer, por exemplo... Por quê? Aqui eu tô tocando apenas, ao invés de tocar tom, dom, tim, tim, tom, dom, tim, tim, eu toco pom, pim, pim, tom, pim, pim, tom, pim, pim, para fazer esse mínimo diálogo com a clave do Sangban. Si, Dó e Dó, né? Aqui é só a marcação mesmo, né? Junto com a rítmica ali, tentando dialogar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais limpo aqui no caso. Acorde Si menor e Dó maior também, então utilizei Si, Dó no agudo, Dó no grave, né? Naquele mais, do menos é mais ali, tentando trabalhar mais a marcação mesmo do que a primeira ideia que eu inseri mais nota, né? Então, agora os dois exemplos, junto com o ritmo acontecendo, né? Com a clave acontecendo e essa harmonia Si menor e Dó maior. Vamos lá. Sobre dois ritmos super também tradicionais da cultura africana, que é o Abondan e o Kakilambi. Esses ritmos são muito relacionados às danças, né, às celebrações, principalmente o Kakilambi, que tem a ver com a celebração da colheita, da vida, né, do nascimento das crianças. Então iremos aprender duas linhas em cima desses dois ritmos, o Abondan e o Kakilambi. No primeiro momento, uma linha de contrabaixo em cima do ritmo Abondan e no segundo momento, em cima do Kakilambi. Vamos ao exemplo em cima do ritmo Kakilambi.
Então essa foi a aula sobre a inserção do contrabaixo nos ritmos africanos. É claro que é um assunto muito amplo, né? Aqui é só uma introdução, mas ainda assim espero que todos tenham aproveitado, tenham curtido. E é isso, até uma próxima.